Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, as leituras, falam para a gente que em memória de Santo Afonso Maria de Ligório, que nós realmente possamos ser sinais do amor de Cristo, que busca e acolhe a todos. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. Depois, o capítulo 34, versículos 5 a 9, depois o versículo 28. Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11, depois o capítulo 34, versículo 5 a 9, depois o versículo 28. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Deus, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vê agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos pela tua herança. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, aqui essa primeira leitura fala, sobre o anjo que Deus mandou ao povo, e aqui também, fala, sobre as novas tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, Moisés curvou-se até o chão, Aí ele fala ao Senhor: Senhor, se é verdade que gozes de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Então, aqui, Moisés pede, intercede aqui pelo povo, para que Deus possa perdoar o povo dos seus pecados, perdoar o povo, dos pecados. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43. Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43. Naquele tempo, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade.
e lançá-los não na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aos seus discípulos, Jesus explica a parábola do joio do campo. Então, Jesus instrui, fortalece e espalha no mundo os filhos do reino. Mas também o maligno tem os seus adeptos. É o bem e o mal em constante enfrentamento. É a justiça esforçando-se para encontrar espaço onde também vigora a injustiça. Esse jogo de forças entre o bem e o mal prossegue ao longo dos séculos até o dia da colheita. Então, os praticantes da justiça, construtores da paz, fiéis seguidores de Jesus Cristo, terão o endereço certo e o prêmio garantido. Vão viver na glória de Deus. Bem outra é a sorte dos que praticaram o mal. Enquanto o fim não chega, vivemos o tempo da paciência de Deus. Ele espera que os bons perseverem praticando o bem e os maus se convertam. E quem de nós não precisa converter-se para Deus a cada dia? Então, que nós possamos, sempre, cada vez mais, deixar que Jesus entre na nossa vida, deixar que Jesus transforme a nossa vida cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.